Então, e contextualizando ainda esse momento que hoje está se ultimando da Semana Santa. Semana Santa é católica, né, cristã, e são dias que são designados para recordar algumas passagens, sobretudo do Calvário de Jesus, do martírio. Não tem um rigor cronológico, mas se inicia no Domingo de Ramos, que é um dia em que Jesus ingressa na Cidade Santa, em Jerusalém, e é aclamado pelo povo, né, que saúda ele com ramos, balançando ramos, e sob louvores, dizendo: Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor. Cumprindo uma profecia escrita séculos antes por Zacarias, que dizia: Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso, humilde e montado sobre um jumento. Essa entrada, chamada entrada triunfal em Jerusalém, somada à expulsão dos mercadores do templo, que se deu alguns dias depois, ainda na sequência dessa Semana Santa, são dois fatos cruciais para que os sacerdotes, se sentindo assintados, desautorizados, ameaçados em sua autoridade religiosa, eles se determinassem a perseguir e matar Jesus, né? São fatos assim cruciais que despertam a ira. Então, na sequência da Semana Santa, quando chega na quinta-feira, é o dia em que houve a chamada Santa Ceia. Os discípulos perguntam a Jesus onde eles haveriam de fazer a ceia da Páscoa, a ceia pascal. Jesus, então, diz que eles fossem até Jerusalém e lá eles enxergariam, veriam um homem carregando um cântaro de água e que eles, então, seguissem esse homem com o cântaro de água e esse homem os conduziria até um local preparado e mobiliado, onde eles fariam a ceia. E assim aconteceu. Seguiram o homem com um cântaro de água e chegaram até o lugar onde hoje é chamado de cenáculo, onde aconteceu a Santa Ceia. E no curso da Santa Ceia, Jesus diz que o Filho do Homem haveria de ser entregue, né? Então, os discípulos, surpresos, né, perguntam quem o entregaria. Jesus, então, no primeiro momento diz: aquele que come comigo, ou segundo algumas outras traduções, aquele que põe comigo a mão no prato. Mas Judas, já se identificando, né, ele então pergunta: porventura serei eu, mestre? Jesus então responde: tu dizes. É interessante que Jesus transforma o que seria uma pergunta, porventura serei eu, mestre, em uma afirmação: porventura serei eu, mestre. Já mostrando assim que havia uma missão a ser cumprida. Então, após Judas se identificar como aquele que entregaria Jesus, ele se retira e vai cumprir o acordo que ele já havia feito com Herodes de entregar Jesus pelo preço de 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata é uma pergunta também que muito se faz, né? Na época, historicamente, era o preço corrente de um escravo, simbolizando que Judas estava ali entregando ou vendendo Jesus para que fosse feito com ele o que quisesse. Nessa Santa Ceia também acontece o lava-pés, que é uma cena belíssima, que Jesus mostra toda a sua humildade, que na palestra completa a gente fala com mais detalhes. Também Jesus diz o que seria o último mandamento, o mandamento que o identifica. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois assim sereis identificados como meus discípulos. E também, ao final, eles cantam um hino e vão até o Monte das Oliveiras. Lá, chegando, Jesus manda que os seus discípulos vão dormir, né, repousar, porque o Filho do Homem seria entregue. E uns instantes depois, Jesus manda que os discípulos acordem, despertem, porque aquele que haveria de entregá-lo estava se aproximando. E ainda quando estava falando, chega Judas, acompanhado de oficiais da corte, soldados romanos. E então Judas se aproxima de Jesus, diz: eu te saúdo, mestre, saúda Jesus como mestre, e dá um beijo em Jesus, que é outra coisa assim interessante de se perguntar. Por que
Judas saudou Jesus como mestre e o identificou como um beijo, que poderia ter identificado simplesmente apontando, né? Mas ele identificou com um beijo. Então, os soldados fecham cerco a Jesus, há uma reação de Pedro, que pega uma espada de um oficial do sumo sacerdote, e aí, num golpe, corta a orelha desse oficial chamado Malco. Jesus, então, ali opera um milagre, pega a orelha e coloca de volta no lugar, e ainda adverte Pedro: aquele que lança a mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai e ele me enviaria até 12 legiões de anjos em meu favor? Mas, sendo assim, como se cumpririam as Escrituras? Jesus já afirmando que tudo que aconteceu era para acontecer, que não deveria haver resistência ou reação dos seus discípulos. Então, essa é a cena da entrega de Judas, e vamos agora analisar a tela pintada, a análise artística. Contigo, Wagner. Tá. Bom, a tela no caso aí é a tela de Giotto. A pintura é um afresco, ou seja, é uma pintura feita na argamassa ainda úmida, né, molhada, aí aplicado a tinta. O período aí ele é 1304 entre 1306, foi o período que ele pintou esse afresco, representando essa cena. Por que a gente escolheu essa cena? É para a gente mostrar o começo desse movimento renascentista, né? Então, percebam, de onde é que a gente veio? A gente veio de ícones, né, daquela pintura icônica, chapada, né, de cores lisas, e aí o Giotto, ele é uma espécie, ele é considerado por alguns como se fosse o pai da pintura moderna. Por quê? Na pintura dele, se vocês observarem, ele já trabalha com a ideia de luz e sombra, e que já dá a ideia de volume, de proporção, de perspectiva, né? Lembrando dos ícones bizantinos, românicos e góticos, eles eram pinturas chapadas, sem profundidade, e ele já começa a expressar isso, profundidade, né? Você vê aqui as roupas aqui, essa pessoa que está de costa aqui de veste, você vê que uma luz vem da direita para a esquerda, aí tem uma projeção de sombra no vestido, na roupa, na túnica de Judas, e aí tem um outro detalhe também que não era comum até então, a ideia de movimento, de expressões. Apesar de ser uma pintura simples, mas você já vê que atrás, no fundo, existe uma cena de conflito, de caos, né? Jesus ali sendo entregue através de um beijo, e aí as pessoas em volta brigando, né, com conflito, e no meio, onde está Jesus e Judas, né, o abraço, né, dos dois ali, eles estão calmos, né, estão serenos. Então a gente vê aqui o conflito, a gente vê a descrição de Pedro aqui à esquerda, né, a auréola aqui significa que são os santos, né? Ele cortando a orelha aqui de um soldado, Jesus aqui de frente para Judas, e aí esse o caráter, isso aqui é interessante da pintura dele, porque ele dá as duas ideias, ele dá o conflito no fundo e o momento do encontro dos dois ali. Ele fica... Então, dos dois lados aqui, as pessoas têm expressões, né? Os rostos têm expressões, diferentemente do que tinha até então, que as pinturas eram feitas com um rosto padrão, né? Então, as pessoas aqui já têm expressão, já começa a ter essa ideia de expressão. E aí tem a carga simbólica, justamente por quê? Porque enquanto todo mundo está em conflito, no fundo, Jesus ali está sereno, né? Preparado para cumprir as Escrituras. E aí Judas, abraçando Jesus, é como se fosse o manto do destino dele, abraçando ele, né? Não é só o símbolo do beijo, como se fosse selando o acordo, ou selando o início da trajetória do Calvário, mas é o manto do destino abraçando Jesus, e Jesus se abraça com o destino. Vamos lá, vamos cumprir as Escrituras, sem medo, vamos fazer o que é para ser feito, o que foi dito.
Então, voltando, para vocês terem uma ideia, é a partir desse personagem da história da pintura, do Giotto, né, e dos contemporâneos dele, que a gente conseguiu sair daquela figura icônica, chapada, às vezes sem proporção, para uma pintura dessa, que nem a de Caravaggio, 3 séculos depois. Né? Percebam aí a relação de realismo, luz, sombra, o detalhe da roupa dos soldados. Então, assim, é a partir do pensamento renascentista e dessa percepção que você deixa de ser um artesão e passa a ser um artista, você passa a imprimir a sua forma de pensar na pintura, porque até então, assim, os artesãos, um artesão que trabalhava na construção de uma igreja, que dominasse uma técnica de pintura, ele faria uma pintura na igreja conforme os padrões estabelecidos. A partir do Giotto, não, eles começam a imprimir personalidade, colocar eles na pintura. E aí, um belo dia, o Giotto percebeu, não, a gente pode botar expressões, é uma cena muito dramática, mas, de fato, Jesus deveria ter ficado calmo, tranquilo, porque era parte da missão dele. Então, isso é a ideia do transcendente. É como você consegue ficar calmo, tranquilo, ou por que você conseguiria ficar calmo e tranquilo numa situação como essa, numa prisão iminente. Então, esse é o sentido da forma como Giotto faz a pintura. De provocar esse tipo de reflexão.